A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Alexandre Chaia falando sobre os impactos da guerra Rússia-Ucrânia na economia brasileira. O advogado Romeu Amaral comentando sobre a derrubada do veto à renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas, feita pelo Congresso Nacional. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Fique conosco. Após 20 meses sob o comando do general de divisão Edson Diel Ripoli, a 2ª Divisão de Exército tem um novo comandante. O general de divisão Luiz Cláudio de Matos Basto assumiu em solenidade realizada no Quartel-General Integrado, no dia 24 de março, o comando da Divisão Presidente Costa e Silva. É uma troca de comando, é sempre um fator motivador. Nós temos aqui em São Paulo 3 grandes comandos. Um comando que é o do Comando Militar do Sudeste, que gerencia todas as ações, o comandante da 2ª Região Militar, que cuida das partes logísticas, que envolvem aqui a região e o próprio Exército Brasileiro, e temos a 2ª Divisão de Exército. É a divisão de Exército que enquadra 2 brigadas, uma de Campinas e uma de Caçapava. É a DE mais pronta a cumprir missão no Exército Brasileiro. Está sempre disponível a executar essa atividade. O general Dil passou o comando para o general Bastos, uma coisa muito emocionante. O general Bastos também teve a oportunidade do pai, general também, ter comandado a mesma divisão de exército. É uma divisão operacional, combatente, muito importante. Uma satisfação enorme, um privilégio estar assumindo hoje o comando da 2ª Divisão de Exército, a Divisão Presidente Costa e Silva, por vários motivos. Primeiro que meu pai foi comandante também dessa divisão, está lá na galeria de antigos comandantes, a fotografia dele. Eu comandei uma das brigadas que faz parte dessa divisão, é uma divisão extremamente operacional, pronta para cumprir a sua missão constitucional, pronta para aquilo que o Exército espera dela, pronta para aquilo que o Brasil espera dela, com certeza. É uma satisfação muito grande, então. Foram 20 meses à frente da divisão Presidente Costa e Silva, aqui na cidade de São Paulo. Como eu disse nas minhas palavras de despedida, foi uma satisfação por estar no meu estado natal, por enquadrar unidades onde eu servi ao longo da minha vida profissional. E é uma emoção muito grande passar o comando, retornar para Brasília. Particularmente por entregar para o meu amigo General Basto, um amigo de longa data, que eu tenho certeza que vai dar continuidade nas atividades operacionais aqui da nossa divisão. Hoje vamos falar sobre o HELP, o Programa de Rescalonamento de Débitos do Simples Nacional, objeto da Lei Complementar 193. O projeto de lei que deu origem a essa lei complementar foi vetado integralmente pelo presidente da República sob o fundamento de que se trataria de uma renúncia de receita. No entanto, o Congresso Nacional derrubou esse veto. Essa derrubada do veto contou com um intenso trabalho do Simp. Podem aderir ao HELP aqueles microempreendedores individuais, microempresários ou empresas de pequeno porte que têm débitos
junto ao Simples Nacional, anteriores a março de 2022. O programa foi estruturado em 2 etapas. A primeira etapa consiste em 8 parcelas, que serão calculadas com base no total da dívida e um percentual que será aplicado considerando a redução do faturamento do empresário ou da empresa comparativamente nos anos de 2020 e 2019. Essas 8 parcelas serão pagas, escalonadas mensalmente, e após o pagamento dessas 8 parcelas, o restante, o saldo remanescente, será dividido em 180 parcelas. E essas 180 parcelas também terão um desconto na multa, nos juros e nos encargos legais, a depender do impacto que o empresário sofreu no período da pandemia. Esse é o HELP, o programa que pretende ajudar justamente o empresário no parcelamento do débito do Simples Nacional. Apesar da guerra já estar avançando vários dias e o impacto disso para o mundo inteiro está sendo sentido através das reuniões do G7, as reuniões dos países mais envolvidos, da OTAN, para o Brasil a guerra em si está trazendo até alguns fatores positivos. Obviamente que a guerra em si é um fator negativo para todo mundo, mas para o Brasil, quais são as vantagens que tem? Apesar de ter aumento do preço dos insumos, ter aumento do preço da gasolina, a disparada no preço das commodities, e o Brasil como um grande exportador de commodities, cereais e proteína animal, ela acaba se beneficiando disso. Tanto que está tendo uma entrada muito grande de dólar no Brasil, vindo exatamente dos exportadores que, primeiro, estão com uma renda maior em dólar por conta desse aumento do preço geral das commodities no mundo inteiro, e segundo, pelo nível de taxa de juros. O Banco Central elevou a taxa de juros mais próxima a 12%. Isso fez com que as pessoas que têm recursos fora, as empresas que têm recursos fora, comecem a trazer os recursos para investir no Brasil, e isso tem feito o dólar cair. O dólar já está no menor nível histórico, ele atingiu o patamar pré-pandemia, ou seja, ele retomou a situação que tinha antes da pandemia, que o Brasil estava, de alguma forma, ainda patinando com conta da recessão, mas já voltou a um patamar muito melhor. A incerteza sobre o Brasil está menor e essa entrada de capital vai fazer com que o câmbio caia e, por conta disso, você vai ter uma menor pressão na inflação. Isso poderia ser um fator positivo se o Banco Central tivesse espaço para reduzir os juros. Só que o que acontece? O Banco Central americano está subindo a taxa de juros e essa expectativa de maior aumento da taxa de juros, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, por conta da inflação, vai fazer com que o Banco Central aqui no Brasil se mantenha pressionado a manter o nível de juros alto. Então a expectativa é que os juros se mantenha em 12 no próximo ano, ou talvez suba um pouco, se a inflação continuar crescendo, como aumento do preço do petróleo, mas a princípio 12 seria um patamar que o Banco Central deve manter, e a tendência de queda, que poderia voltar para o patamar de 5, 6 no prazo de 2023, isso já vai se alongar um pouco mais por conta do Banco Central americano e do Banco Central europeu, que vão subir os juros e aí vão deixar o Banco Central, de alguma forma, numa certa pressão para manter os juros mais próximo de 8% do que para voltar para um patamar de 5%. Quais são os impactos disso para a vida real, que é a vida das empresas, das pequenas empresas, das pessoas? É o encarecimento do crédito. O crédito, apesar do Brasil estar começando a se ajustar, mas a renda está menor e o custo do crédito aumentou. Isso vai dificultar tanto as empresas conseguirem capital de giro para poder crescer estoque e atividade, quanto as pessoas físicas a tomar crédito para consumir bem. Esse é o principal problema que a gente está tendo hoje. A economia vai continuar patinando, a expectativa desse ano é que o crescimento seja próximo de zero ou até negativo. Isso vai gerar uma pressão grande sobre os políticos a tentar fazer gasto, e isso pode piorar o cenário do ano que vem. Tanto que o governo federal já começou com ideias de começar a gastar dinheiro com liberação de 13º para aposentado. Isso pode gerar uma bolha no futuro, onde você vai ter que fazer um corte mais profundo do Estado. Então, essa preocupação a economia está com menos inflação, a tendência é não ter uma piora na economia, mas tem que estar de olho no futuro, somente em 2023, como é que vai ser a solução fiscal que o Brasil vai tomar, dado que ele vai ter um gasto excepcional esse ano.
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje já foi prefeito em São Paulo e foi ministro da Educação, e o nosso convidado é Fernando Haddad, que é um homem de uma larga experiência na arena política e é também pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito prazer, Cury. Uma satisfação muito grande. Como é que você vê o quadro hoje econômico do nosso país? Bom, Cury, como todos nós, com muita preocupação, né? O Brasil está já há muitos anos, né, com baixo crescimento, sem perspectivas de alavancagem, né? O que a essa altura a gente esperava é de que o governo poderia estar tomando iniciativas de estímulo à economia, né? Porque já é o 7º, 8º ano praticamente de estagnação. O desemprego bateu na porta da família brasileira, a carestia, que é o preço das mercadorias, né? Bens e serviços, não está cabendo no orçamento da família brasileira. Verdade. E quando você tem desemprego do lado e um arroxo, né, do outro, você tem dificuldade em enxergar por onde a economia vai ganhar dinamismo. O que vai dinamizar a economia? Se o governo não puxa os investimentos, se o empresário está retraído porque não tem para quem vender, se o poder de compra das famílias é pequeno, e se o mundo está do jeito que está, agora depois da pandemia vem uma guerra na Europa, sim, você fica imaginando, será que nós estamos o governo está tomando as medidas necessárias para estimular a economia e garantir segurança para a família brasileira de que as perspectivas vão melhorar? Então, estamos vendo com preocupação e estamos preparando, inclusive na oposição, medidas econômicas que possam ajudar as famílias, as empresas, né, e os governos para que a gente tenha um futuro melhor. Nossa pesquisa mensal Datafolha demonstra a perda de poder aquisitivo, sim, demonstra elevação de custos e preços muito acima do que salários estão aumentando e cada vez menos gente com poder de compra, que é exatamente o que você colocou. Isso necessariamente passa por uma questão política. Como é que você vê o quadro político? Para daí a gente aprofundar um pouquinho. É verdade. Essa é outra preocupação, por quê? Porque o governo, de certa maneira, foi capturado pelo Congresso Nacional. Quer dizer, o governo não está governando, em particular, porque o Congresso se apossou do orçamento. Veja você, Cury, vou te dar um dado que é muito importante para aquele que nos acompanha. Sim. Hoje, mais da metade de todo o investimento público federal é de emendas parlamentares. Não é do Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia, do Ministério da Infraestrutura, organizando a logística do país, organizando as estradas, aeroportos, os portos. Não, são emendas provincianas dos parlamentares sem nenhuma conexão com o todo. Ou seja, baixo impacto na produtividade da economia brasileira. Claro. Então, ao invés da gente estar pensando, bom, quando o mercado interno está retraído, pelo menos vamos exportar, nem isso nós conseguimos. Por quê? Porque o investimento público não está direcionado para o aumento da produtividade. Então, se não houver uma recuperação da autoridade do executivo para planejar o futuro, aí também incide uma fonte de preocupação. E é uma questão eminentemente política. O governo se deixou capturar, sim, pelo Centrão para ter base de apoio. E isso está corroendo a capacidade de alavancagem do investimento público. O caminhar disso, na sua avaliação, leva ao quê? Para onde nós estamos caminhando? Para uma estagflação, para uma paralisação, para um aprofundamento da crise? A inflação ela deve ser menor em 2022 do que foi em 2021. Só que os preços já estão nas alturas. E vão subir mais com a guerra. Com a guerra podem subir mais, inclusive alimentos. Sim. Outra coisa, o governo dolarizou a economia brasileira, a começar dos combustíveis. Isso tem impacto sobre alimentos. Sim. Quando você, 5 anos atrás, imaginou pagar R$ 8,00 o litro da gasolina, 5 o litro do diesel, ninguém imaginou. R$ 100 o botijão de gás, isso não cabe no bolso das pessoas.
Então tem gente cozinhando a lenha, tem gente que deixou de usar carro para usar bicicleta, para andar a pé. Ou seja, nós estamos, às vezes, sem perceber, nós estamos apertando o cinto, apertando o cinto, apertando o cinto. Vai chegar uma hora que o gasto se torna incomprimível. E aí você vai fazer o quê? Você, chefe de família, homem ou mulher, que tem muitas mulheres chefes de família, como é que elas vão gerir o orçamento doméstico? Não está cabendo mais no bolso de ninguém. Verdade. Então, o que é o Brasil? Agora nós temos uma eleição presidencial em que nós vamos poder discutir projetos de país, né? Sim. E aí o governo vai apresentar a sua proposta, nós vamos apresentar a nossa, né? Sim, claro. Nós governamos, o Lula governou 8 anos, o Bolsonaro já está no seu 4º ano de governo, e nós vamos poder comparar os projetos e saber para onde a gente vai. Sim. Então eu acho que é uma grande perspectiva da gente poder comparar e dizer, olha, qual é o projeto que interessa às famílias brasileiras? E eu tenho certeza que há caminhos alternativos. Sim. Não existe uma cartilha que você segue, existem caminhos. O papel do governo é descobrir, né? São opções, né? Opções. Se você, né, você me perguntava há pouco sobre o tratamento que a pequena e média empresa tem tido no Brasil, né? Falava inclusive do veto. Minha avaliação é que o governo cometeu um erro brutal contra a pequena e média empresa. Veja bem, quem permanece vivo depois dessa crise merece uma pequena chance. Claro. Uma pequena grande chance, né? Não só uma pequena, mas é uma pequena chance. Do ponto de vista do governo, o governo já não recebeu esse imposto. É verdade. Então ele está olhando para aquela pequena e média empresa que conseguiu sobreviver, que está respirando com a ajuda de aparelhos, dizendo o seguinte, você que foi competente para passar uma pandemia que é a maior em 100 anos, nós vamos parcelar a sua dívida tributária, porque você vai gerar os empregos necessários para o Brasil. Vai lá o governo e veta o que foi aprovado pela quase unanimidade do Congresso Nacional. Nós queremos, inclusive, agradecer o apoio da bancada do PT à derrubada do veto presidencial, que com isso viabilizou que a micro, a pequena e o MEI pudesse ter o parcelamento tributário, o seu reparcelamento, que havia sido vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Você sabe que eu sou de uma família de pequenos empresários. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós. Né? E a minha família no interior de São Paulo, em São Paulo, minha família está toda ela no estado de São Paulo. Metade no interior, Andradina, Votuporanga, Bebedouro, Jundiaí, e uma parte na capital. Todos os meus primos têm pequenas empresas. Sim. Né? E geram emprego, geram oportunidades, né? Não vão ser beneficiados por essa lei, porque todos conseguiram pagar seus impostos. Felizmente, mas poderiam ter que recorrer a esse auxílio em virtude da pandemia. Claro. Né? Não é o caso, mas poderia ser. A esmagadora maioria da micro e pequena empresa tem dívida tributária, apesar de estarem no Simples. Eles tiveram que fechar, cessar atividades em função da pandemia. Enfim, foi uma pancada, né, Curi? Exatamente. Quantas portas, 600 a 800 mil empresas encerraram atividades durante a pandemia? Isso declarado, fora as que fecharam sem declarar ainda. Ou seja, se não houver sensibilidade do governo... Que é fundamental. Fundamental, ainda mais numa tragédia humanitária como essa, né? Que, infelizmente, está se sanitária, econômica, né? Sem dúvida. Agora, dentro de todo esse cenário, quais seriam os principais desafios na sua visão? Você é pré-candidato ao governo de São Paulo, a governador. Sim. Sua análise, quais são os principais desafios? Curi, eu acho que em São Paulo nós tivemos ainda a sobreposição de um outro problema, que foi o aumento da carga tributária. Sim. Durante a pandemia. Quer dizer, isso, se tem uma coisa que a economia não recomenda fazer durante uma crise medonha do tamanho que aconteceu, é aumentar a carga tributária. Sim. Então, na minha visão, além de tudo, eu acho que o governo do Estado também errou na gestão da pandemia. Então você teve uma sobreposição de equívocos. Uma parte do governo federal que não soube gerenciar a crise sanitária, né? Inclusive querendo vender medicamento ineficaz, impedindo a vacina de chegar, um bate-cabeça que não levou a nada, e uma disputa tola
sobre o que é eficaz, se a cloroquina ou a vacina, como é que alguém pode ter dúvida? A ciência dizendo, olha, isso é ineficaz. Poderia até ser eficaz, mas não é. Claro. Agora, ninguém pode dizer que uma coisa que não é, e nem o contrário. É o cientista e o médico que dizem, ó, isso é ineficaz. Claro. E a vacina, 5 laboratórios, veja só, é uma bênção o que aconteceu. Como é que você, em um ano, consegue que 5 laboratórios apresentem uma solução para um vírus novíssimo e mortal? É verdade. Aliás, é inédito na história uma vacina em um ano. Nunca aconteceu a descoberta de uma vacina em um ano. Nós tivemos 5 vacinas em um ano. É verdade. Pô, se a graça do destino nos conceder essa bênção, você vai recusar? Infelizmente, tem gente que recusa. Perdemos 4, 5 meses entre agosto do ano passado e janeiro desse ano, do ano retrasado, né? Adiando as providências do início da vacinação. E vidas que foram perdidas que poderiam ter sido Você salvas. veja que o que aconteceu entre 2020 e 2021 é uma das coisas que os livros vão registrar. O governo cortou o auxílio emergencial, não comprou as vacinas, o povo foi para a rua sem vacinação e tivemos a segunda e mais mortal das ondas de Covid-19, que foi a segunda onda. A primeira não foi tão fatal, embora tenha levado 200 mil brasileiros. A segunda, 400 mil. Essa terceira, 50 mil, por quê? Porque algumas pessoas se recusaram a vacinar. Porque se todo... Não ouviram a ciência. Não ouviram a ciência. Foram para o negacionismo. Então, crise é uma coisa que exige estatura para ser enfrentada. Quando você não tem homens públicos de estatura para enfrentar a crise, infelizmente os resultados são os que estão sendo observados. Nós estamos chegando no final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Bom, primeiro, parabenizar pelo programa, né? Sempre uma audiência muito grande, estava havendo uma pesquisa incrível, né? Sobre quantos brasileiros conhecem esse programa, e dizer o seguinte, nós temos que apoiar a pequena empresa no Brasil. Isso é uma obrigação nossa, compreender que quem gera oportunidades, postos de trabalho, na real, é a pequena e média empresa. É lá que você vai encontrar o teu primeiro emprego e, quem sabe, virar até um grande empresário. Mas a porta de entrada é essa. Todos os grandes um dia começaram pequenos. Começam pequenos. Fernando Haddad, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar êxito na sua caminhada e a luta pela democracia, que é o que você está fazendo quando você disputa uma eleição. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!